Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico clássico, mas que, olha, é fundamental: o tríplice ofício de Cristo. Vamos entender como esses três papéis, profeta, sacerdote e rei, se conectam para explicar a obra de um mediador. Então, o material que a gente está usando como base aqui explica a obra de Cristo de um jeito bem interessante, usando três papéis. E o mais legal é que, embora sejam distintos, eles são na verdade uma coisa só, totalmente unificados. Vamos ver como cada um deles, profeta, sacerdote e rei, conversa com uma necessidade bem específica da humanidade. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente entende o que são esses três ofícios divinos. Depois, a gente define cada papel. Aí, olha que importante, vamos falar sobre um mal-entendido bem comum, corrigir essa ideia e, no final, fechar entendendo por que ver tudo isso de forma contínua. Bom, isso muda tudo. Então, vamos lá. Os três ofícios divinos, é importante já começar dizendo, não são três coisas separadas, tá? É mais como uma estrutura, um jeito antigo de olhar para uma única missão. Isso ajuda a gente a ter uma visão completa da obra do mediador. E a nossa fonte traz uma analogia que é, olha, fantástica, para ajudar a gente a visualizar isso. A ideia das três coroas. Pensa só, nas sinagogas antigas existiam mesmo coroas que representavam a lei, o sacerdócio e o reino. É uma imagem muito forte, né? Para mostrar como esses ofícios são centrais. Ok, agora que a gente já tem essa imagem na cabeça, vamos detalhar cada um desses papéis, o que significa na prática ser profeta, sacerdote e rei nesse contexto. E o ponto-chave é que cada um deles vem para suprir uma necessidade fundamental da humanidade. Começando pelo profeta. Qual é a necessidade aqui? A humanidade precisa de luz, de conhecimento espiritual, certo? Então o profeta é justamente o porta-voz, o mestre de Deus. Ele cumpre esse ofício ensinando, prevendo e, claro, revelando a verdade divina. Depois vem o sacerdote. Aqui a necessidade é outra. A humanidade é vista como culpada, precisando de purificação, de perdão. É aí que entra o sacerdote, como aquele que oferece o sacrifício. Ele é o intercessor, o advogado, preenchendo essa lacuna da necessidade de perdão. E para fechar o trio, o rei. A humanidade, com sua rebeldia, seu pecado, precisa do quê? De governo, de disciplina. O rei é exatamente quem exerce essa autoridade divina. Ele governa, protege e se estabelece como uma autoridade final. Certo. Agora que definimos os três papéis, a gente chega num ponto que é o pulo do gato dessa análise. Existe um mal-entendido muito, mas muito comum sobre como esses papéis funcionam no tempo. E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante. A grande questão é essa. Será que esses papéis são, tipo, caixinhas de tempo? O profeta agiu só lá no passado? O sacerdote age só agora no presente? E o rei é algo só para o futuro? Será que é assim? Pois é, a fonte que a gente está usando chama-se ideia de pensamento falso. É aquela noção de que, o papel de profeta ficou lá atrás, no ministério terreno. O de sacerdote está acontecendo agora, no céu. E o papel de rei? Bom, esse é só para o futuro. É uma visão bem linear, né? Então o que a gente vai fazer agora é justamente corrigir essa linha do tempo. O nosso material de base propõe uma visão muito mais integrada, sabe? Onde esses ofícios estão acontecendo o tempo todo, continuamente, e não um depois do outro. Olha só essa comparação, ela deixa tudo muito claro. De um lado, o pensamento falso, que prende cada ofício a um período. Mas do outro, a visão mais completa que a nossa fonte apresenta. Ela mostra que o ofício de profeta, por exemplo, é contínuo. Ele ensinou na terra, revela a verdade do céu e vai ensinar no futuro. O de sacerdote, a mesma coisa. Ofereceu o sacrifício na terra e continua intercedendo agora. E o de rei? Bom, ele já tem autoridade divina na terra, no céu e, claro, vai reinar no futuro. É uma visão muito mais dinâmica. Tá, mas e daí? Por que essa distinção toda é tão importante assim? Porque entender isso como um ministério contínuo, olha, isso muda completamente a nossa perspectiva. A nossa fonte bate muito nessa tecla e essa citação aqui é a chave de tudo. Presta atenção. É muito importante que não se confunda o tríplice ofício de Cristo como mediador com o tríplice ministério de Cristo. Parece técnico, mas não é. Essa é a distinção central de toda a discussão. Para a gente simplificar de vez, pensa assim. Ministério tem a ver com o tempo, com os períodos. Passado, presente e futuro. Já o ofício são as posições, os papéis. Profeta, sacerdote e rei.
E qual é a grande sacada? É que os 3 ofícios estão ativos durante todo o ministério. Eles não se revezam, eles atuam juntos. E é aqui que a gente amarra tudo. A grande conclusão é essa. Os ofícios são distintos? Sim, cada um tem sua função. Mas eles não são separados. De jeito nenhum. Eles trabalham em conjunto, sabe? Entrelaçados, formando uma obra de mediação que é completa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para a gente levar. Como é que a nossa compreensão sobre a obra de um mediador se transforma quando a gente para de ver esses 3 papéis como uma fila, um depois do outro, e passa a enxergá-los como um todo, contínuo e totalmente integrado?